Obrigado, Ju, Cassiano, Ministério de Música, que bom. Oi, gente, bom dia para vocês, Deus abençoe. Bom dia para você que nos acompanha agora pela Canção Nova. E é muito bom para nós estarmos aqui hoje, recebemos com muita alegria esse convite de podermos compartilhar um pouco com você sobre esta realidade tão importante nos dias de hoje e que eu tenho certeza que vai ajudar muito você que está aí lutando com a sua família para que a sua família fique firme na rocha. Nós vamos partilhar com você o tema desse nosso acampamento para casais, que é construir a sua casa sobre a rocha. Alguns estão construindo, então talvez você está aí pensando em casar, vai começar a colocar o primeiro tijolinho. Não, no namoro você já começa a colocar os tijolinhos no noivado e tudo mais. Talvez você recém-casado está aí neste caminho, são os primeiros. Talvez você já é casado há muito tempo, tem muito mais experiência que nós, mas nós pedimos licença a você hoje para podermos compartilhar um pouquinho daquilo que a gente foi aprendendo, que a igreja foi ensinando, daquilo que a gente já foi vivendo e dar a você algumas linhas para que você possa caminhar e aí fortificando os alicerces da sua casa. E nesse tempo, de quarentena, de pandemia, já na adoração, Deus já falou muito, na adoração, nesse primeiro momento que a gente teve. E hoje a gente quer também poder dizer para você que você possa sair desse período, e muito mais do que sair, já vivendo esse período, você pode sair com o seu casamento destruído, até mesmo um divórcio, ou você pode permanecer firme na rocha, que é Cristo Jesus. Então, diante de todas as adversidades, talvez você fale, hoje é o último dia do meu casamento, porque o meu marido está saindo de casa hoje, ou hoje é a última chance que eu estou dando para a minha família. Eu quero te dizer, te convido, fique conosco, porque o Senhor quer entrar na sua casa nessa manhã e Ele quer mostrar para você que se você colocar Ele no centro, Ele como a rocha, todas essas situações, elas podem ser transformadas e Deus quer transformar, Ele quer entrar na sua casa. Por isso que é um sinal hoje de esperança, que quer entrar na sua casa e te dizer, permaneça firme. Deus tem o comando e a solução para tudo isso e é o que a gente quer partilhar. Isso mesmo, então já pega a sua Bíblia aí, vamos abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, que é justamente a passagem que traz o tema deste acampamento e o tema dessa nossa colocação, tá certo? Pega aí, então, vamos juntos. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. No 25, caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e foi uma grande ruína. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Enquanto nós estávamos preparando essa pregação, o Senhor nos chamava muito a atenção no seguinte sentido. O que é construir a casa sobre a rocha e o que é construir a casa sobre a areia? Vamos já num fim último, Construir a casa sobre a rocha, é a casa que não desmorona, vem os ventos, vem as situações, vem os problemas, vem as realidades, e esta casa permanece firme até quando? Até o céu. Então, quem construiu a casa sobre a rocha, fatalmente colherá o céu como recompensa. Quem construiu a casa sobre a areia, fatalmente recolherá o contrário, porque é isso também que a própria palavra diz. Então, construir a casa sobre a rocha, preste bem atenção e anote isso, é fazer tudo que está ao seu alcance para que o seu esposo, a sua esposa, chegue no céu. Os seus filhos cheguem ao céu. É isso. E talvez você diga assim,
mas eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que falar, eu não sei, né? Mas o que está ao seu alcance? Será que você realmente está fazendo tudo o que hoje está ao seu alcance? Então, há coisas que nós podemos, sim, fazer. Nós podemos rezar mais, né? Então, aquilo que está ao seu alcance, você está fazendo tudo o que está ao seu alcance? Claro, vai vir a graça de Deus, mas o primeiro passo é isso. É fazer o que está ao seu alcance. É dizer, não, isso me cabe, isso faz parte de mim. Agora eu preciso de algo a mais. Ok, a graça vai vir, mas eu preciso fazer tudo. Eu preciso me esforçar ao máximo e dar tudo aquilo que está ao meu alcance para salvar, sim, a minha família. Você pode dizer, o barco está afundando, né? A casa está desmoronando. Você está tentando segurar as paredes da casa para não cair. Mas, exatamente, você precisa fazer. Então, o que está ali que você pode fazer para não desmoronar, você precisa. Você não pode simplesmente, vai desmoronar, vou sentar aqui e deixar a casa desmoronar em cima de mim. E o que, de fato, está acontecendo hoje para a sua casa desmoronar? Você precisa identificar isso. Identificar o que está acontecendo já é uma atitude para que a sua casa não venha a desmoronar. Porque se você não sabe o que está acontecendo, tem uma rachadura de um dedo na parede da sua casa. Aí você fala, meu Deus, alguma coisa está de errado aqui, porque as paredes não devem ter rachaduras. Se tem rachadura, é porque alguma coisa está errada. Então nós queremos adentrar com você por um caminho e trazer a você 3 pontos, nós vamos já explicar quais são, para que você possa lutar pelo bem dos seus e pelo céu dos seus, né? Para dizer a você que você não está sozinho, a igreja ela já reconhece os problemas sérios, seríssimos que a família vem enfrentando hoje e que vem atentando contra os alicerces da casa, que vem criando rachaduras nas paredes, que vem tirando ali o chão, a base da casa. A igreja já identificou isso há muitos anos atrás e até mesmo São João Paulo II nos traz isso. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você antes de adentrar nisso que São João Paulo II trouxe. O que é ter uma família perfeita para você? Porque família perfeita talvez seja a família que esteja aí aos moldes do mundo. Na liberdade mundana, na alegria mundana, distante da religião. Eu tiro Deus de dentro da minha casa para poder viver como eu quero. Isso é um grande risco e já é um ponto para que você crie um alerta. Preste bem atenção na sua casa. Deus está fora dela? Ou Deus está dentro dela simplesmente pelas suas palavras, oh meu Deus do céu, oh Nossa Senhora, oh Senhor me acuda. Não são só simplesmente pelos jargões que Deus deve estar na sua casa, mas de fato Ele deve estar. Veja bem, como que São João Paulo II identificava os problemas e veja como é atual isso. Isso aqui é dos anos 80. Por outro lado, contudo, não faltam sinais de degradação preocupante de alguns valores fundamentais. Uma errada concepção teórica e prática da independência dos cônjuges entre si, as graves ambiguidades acerca da relação de autoridade entre pai e filho, as dificuldades concretas que a família e muitas vezes experimenta na transmissão de valores, o número crescente dos divórcios, a praga do aborto, o recurso cada vez mais frequente à esterilização, não ter mais filhos, e este recurso contra a esterilização daria uma outra pregação, mas aqui eu só estou colocando os tópicos daquilo que pode ser algo que está dentro da sua casa já, e acabando com seus alicerces, e a instauração de uma verdadeira mentalidade contraceptiva. Familiares Consórcio, documento de 1981, feito pelo Papa São João Paulo II. Então, gente, como ir construindo a casa sobre a rocha diante das realidades que você tem vivido e que muitas vezes está dentro dessa problemática que a igreja já identificou. E porque ela identificou, a própria igreja vem hoje, bendito seja Deus pela canção nova, que dá essa voz à igreja para te ajudar, para nos ajudar a verificarmos aonde nossa casa precisa de uma reforma.
E aí é o ponto central, né, de tudo que nós estamos falando nessa manhã. Deus, Ele é o alicerce da sua casa, Ele é a rocha, Deus está à frente da sua família. Talvez você tenha uma família para o mundo, como o André citou agora, aparentemente perfeita. Eu tenho filhos bem-sucedidos, eu tenho até tenho um relacionamento muito bom com meu esposo, mas de uma forma mundana. E isso não é um casamento sobre a rocha. Por quê? Porque o fim último da nossa família, o fim último da nossa vida é nós alcançarmos o céu. Então não adianta de nada apenas o sucesso dessa terra, o sucesso dessa vida, se eu não estou fundamentada em Cristo Jesus. Esse mundo vai passar, como aquela passagem, né? Estou com os meus celeiros cheios, né? Estou com uma reserva grande, posso descansar tranquilo, posso ficar aqui agora assistindo todas as séries, os filmes dentro de casa, eu estou muito bem, essa pandemia não está me afetando, eu estou muito bem, né, com o meu esposo, assim, não tenho um atrito, nem com meus filhos, mas Deus não é o centro da minha família. Eu simplesmente vivo de uma forma mundana. E aí a palavra diz do celeiro, né? Tolo, porque Deus vai pedir contas da sua vida hoje. E aí eu te digo, será que essa palavra talvez hoje seja para você tolo? Porque você tem tudo isso, todas essas riquezas, todo esse bem-estar, né? Até físico, mas Deus vai prestar conta da sua vida hoje. E quando Deus pediu, o que você vai apresentar? Me chama muito a atenção um filme que eu vi esses tempos, que falava sobre uma aparição de Nossa Senhora, e a pessoa dizia, eu posso ir com a Senhora? E Nossa Senhora dizia a ela o seguinte, não, porque você ainda está de mãos vazias. Ou seja, para chegar ao céu, nós precisamos estar com as nossas mãos cheias. E sobretudo nós que somos pais, esposos, esposa, mães, quando Deus pedir conta, Ele não vai só perguntar o que você fez de bom para os seus filhos, se ele tinha um bom console de videogame, se os aplicativos de série estavam todos bem pagos ali certinho para que você pudesse ter ali, se a despensa estava cheia, se eles tinham comida, estava tudo certo, mas Ele vai pedir contas de onde o seu filho está neste exato momento, se o seu filho está próximo dele ou não. Se a sua filha está próximo dele ou não, se seu esposo, sua esposa está próximo dele ou não. Essas são as nossas mãos cheias. Claro, nós precisamos cuidar dos nossos. Nós precisamos também promover lazer aos nossos. Nós precisamos dar coisas boas aos nossos, terrenas, não mundanas. Naturais, não pecaminosas. Mas eu quero trazer a você, e nós queremos trazer a você aqui esses 3 pontos que eu falava, para que você possa se apoiar na construção ou na reforma dessa sua casa. Como eu disse, tem gente construindo e tem gente que precisa reformar. Vai dar certo, mas você precisa agir. Primeiro ponto que eu quero trazer a você, importantíssimo, apesar que os 3 são bem importantes, né? Não dá para tirar nenhum. Um tripé, você sabe, tirou uma perna, ele cai, né? Da forma que ele está disposto, e é isso que eu quero trazer para você agora. Primeiro ponto, crer e professar a fé. Crer em Deus. André, mas crer em Deus eu já creio. Eu já acredito que Deus é bom, que Deus é tudo, que Deus me ama, que Deus ama a minha família. Ótimo, é um bom passo. Agora você precisa professar a sua crença. E professar a fé é traduzi-la nas coisas do dia a dia. Por quê? Crer e professar esta fé, e esta fé que a igreja cuida, e esta fé que a igreja trata com tanto carinho como um tesouro. Eu não estou falando de qualquer fé, é a fé católica, apostólica, romana. Me perdoe você que não é católico, está nos acompanhando agora, mas nós precisamos falar desta forma. É a fé católica, apostólica, romana, aquilo que a igreja nos traz. Sem dúvida e sem titubear. Eu acredito na igreja, mas eu não concordo com isso. Não, não é ter a possibilidade de não concordar. É acreditar que a fé católica, acreditar que Deus fala e está presente na fé católica, e é ela que é o porto seguro da minha família para que a minha família chegue ao céu. Primeira coisa que a nossa fé nos traz, nós somos chamados à santidade. A vocação universal, a santidade é dirigida também aos esposos, aos pais. É especificada para eles pela celebração do sacramento.
Você, meu irmão, casado, casada, pai, você que vai se casar, noivo, você que está aí almejando, você é chamado à santidade. E você precisa levar o seu esposo, sua esposa para o céu. E qual que é o primeiro passo que a gente precisa fazer para chegar no céu? Assumir definitivamente o sacramento do matrimônio. Eu digo assim, sem medo. Muitos problemas que talvez vários casais estão vivendo é porque hoje a falta do sacramento do matrimônio, da graça do sacramento do matrimônio que você não adquiriu, hoje te falta essa graça, né? Essa graça que vem de Deus e que nos santifica. Então você está simplesmente unido carnalmente com o seu, o seu parceiro, a sua parceira que está aí do lado, e agora não existe a graça de Deus para vir auxiliar nos conflitos e em tudo que vocês estão vivendo. E é aquilo que a gente disse, se não tem Jesus no centro, né, se nós não temos Deus no centro, aí tudo se desfaz rapidamente, porque nada me segura, né, nada vai sustentar esse relacionamento. E eu vou simplesmente, não consigo mais dialogar, está me atrapalhando muito, ou não me ajuda em casa, ou tantas desculpas que nós vamos dar, e qualquer desculpa, em qualquer coisa que acontecer, vai ser uma desculpa para, já deu, vai para o seu canto que eu vou para o meu. Né? Fomos felizes enquanto deu, agora não está mais bom, então segue o seu rumo que eu sigo o meu. Então está faltando o sacramento do matrimônio. Eu te digo, quer salvar esse seu relacionamento que não tem o sacramento do matrimônio, para aqueles que não têm, então o primeiro passo é peça a graça de Deus. Então peça a graça do matrimônio. Case-se. Sobretudo você que está aí esperando passar a pandemia para assumir no altar o seu relacionamento. Porque eu preciso disso, daquilo outro. O essencial para a sua vida é a vida sacramental. Você precisa do sacramento. Então, pare e pense. É claro, né? Para se casar, a gente realmente cultiva o sonho e a gente sabe da festa e tudo isso. A igreja não é contra nada disso, meu irmão. Mas hoje você precisa colocar na balança o que é mais importante para a sua vida, sobretudo você que quer começar agora a sua vida matrimonial. Pese entre o sacramento e as coisas e os seus sonhos. Nós não sabemos até quando esta pandemia vai durar, até quando você vai adiar a bênção do sacramento do matrimônio na sua casa, e talvez você já esteja aí vivendo uma vida totalmente mundana, porque você não aguenta mais segurar. Case-se. E você que está aí há anos, isso é uma coisa que o Senhor coloca no meu coração agora. Eu já estou há 20 anos, meu casamento é uma bênção, e eu nunca me casei na igreja. Então seu casamento não é uma bênção. Você conseguiu uma união estável com essa pessoa, vocês se dão bem, vocês são amigos, vocês têm tudo, só que vocês correm o risco de não verem a casa de vocês chegarem no cume que ela precisa. Estar de fato sobre a rocha, vocês correm o risco de perder o céu. Desculpa dizer isso para vocês, porque vocês precisam do sacramento matrimonial. Vocês não têm impedimento nenhum por Deus. Procurem um sacerdote amanhã e casem-se. Já estão há tanto tempo juntos, não precisa de festa, não precisa de nada. É só casar-se. Faça isso, porque dentro do contexto do sacramento do matrimônio estão promessas que nós fazemos um ao outro, porque quando nós nos casamos, nós não casamos para que o padre veja, nós casamos um com o outro, a igreja assiste, ou melhor, o padre vê, né? Mas não é ele quem faz o sacramento acontecer, somos nós dois. Ele traz a bênção da igreja, mas nós prometemos um para o outro, e essas promessas são fundamentais. Amar-te, lembra disso aí? Você casou já há 50 anos, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por quanto tempo? Todos os dias da sua vida. Não tem essa de que seja eterno enquanto dure. Não tem essa. Desculpa, meu irmão, a dureza da palavra, mas tem que durar. E para durar, você já tem a primeira e grande ferramenta, que é o sacramento do matrimônio. Você já fez as promessas, agora a gente tem que buscar e a gente vai te ajudar nisso. Mas aí, nós nos comprometemos
com isso que eu já disse, nós nos comprometemos e falamos assim: viesse para celebrar o quê? O matrimônio. Foi vontade minha, foi vontade da minha esposa. Nós nos comprometemos neste amor e neste respeito em lutar um pelo outro a vida toda. Eu não me caso para ser feliz, eu me caso para fazer a Magda feliz. Por isso o casamento, ele é um sacrifício. Do início ao fim. Quando você tem que acordar à noite, que sua esposa está cansada, e o seu filho chama, meu filho chama assim: papai e mamãe, porque ele não sabe quem vem, papai e mamãe. Os dois já são assim, que eles já aprenderam, né? Que às vezes ele chama mamãe, vai o papai, vai chama o papai, vai a mamãe, porque a gente fica cutucando o outro, vai lá você, amor, eu não estou dando conta, vai você, então já chamam os dois, né? Papai e mamãe. E aí por muitas vezes eu olho a Magda acabada, eu levanto, e chego lá e ainda chega no quarto e fala assim, aí o meu filho fala: eu queria a mamãe. E ainda você tem que fazer esse sacrifício de ouvir que ele não te queria ali, que ele queria a mamãe. Então você vai convencer o seu filho às 3 horas da manhã a entender que é você que chegou. Mas isso, o que é essa atitude? E aí essa atitude acontece mutuamente em casa. Tem hora que eu nem vejo a Magda acordar. Isso é o compromisso de se sacrificar pelo bem do outro. Então nós nos comprometemos a isso. E nós nos comprometemos a educar os nossos filhos segundo a lei de Deus e aquilo que a igreja nos propõe. E quem, como eu disse, segura a lei de Deus, quem protege a lei de Deus é a igreja. Então nós nos comprometemos a isso. Então quantos compromissos lindos que existem no sacramento do matrimônio. E que nós, eu e a Magda, já pudemos, na nossa vida, temos 6 anos de casado, nós já pudemos perceber que muitas vezes nós precisamos sofrer juntos. Nós, antes de nos casarmos, vivemos um grande milagre. A Magda tinha endometriose, vamos contar bem rapidinho aqui. A Magda tinha endometriose profunda, e a oração deu a cura da endometriose para ela, ao ponto que os exames pareciam ser de 2 pessoas diferentes na hora que nós chegamos no médico. Depois nós nos casamos, graças a Deus, tivemos o nosso primeiro filho. Era impossível a gente engravidar, então os médicos já diziam: vocês não vão ter filhos do método tradicional, normal, vocês não vão ter, vocês vão ter que fazer uma inseminação artificial, e nós não iríamos fazer isso. Então vivemos realmente o sofrimento antes de casar, né, pensando que não poderíamos ter filhos. Depois recebemos a graça da cura, rezando junto no momento de oração. Deus nos deu essa cura total. E aí tivemos o nosso primeiro bebê. Engravidamos o nosso primeiro bebê, não tivemos, engravidamos e perdemos. Aí você está todo feliz, né, todo alegre, todo contente, e volta para casa. O bercinho montado, tínhamos 2 meses de gravidez, o bercinho já estava montado em casa, que a gente ganhou. Chegamos em casa, desmontamos o bercinho, juntamos, vivemos ali este nosso primeiro grande sofrimento no nosso casamento. Depois veio a Miriam, graças a Deus, uma gestação super tranquila, super bacana, muito legal, a expectativa, tal. Veio a Miriam, passado um pouco de tempo, o Lucas, pô, que legal, aí aquela expectativa, vai ser menina, é menino, vai chamar Lucas, que bacana. E ali foi onde nós começamos a ter as nossas, mais uma surpresa, que a Magda descobriu que ela tinha uma doença autoimune, e que por vezes, resumindo toda a história, né, ela, acho que foi no do Lucas, foi uns 2 ou 3 episódios de edema de glote que você teve, né? Daí que eu tive o angiodema, né, então... Aí a gente não tinha toda essa clareza, a gente foi ter clareza na 2ª gestação, na 3ª gestação, né? Mas o angiodema, quando eu ficava grávida, na verdade, os próprios hormônios da gravidez faziam acontecer inchaços, então no pé, no braço, e o mais grave, que é na garganta, onde dava o edema de glote, tinha que ir para o hospital, né? Poderia morrer a qualquer momento, e aí todas as complicações, a gente não vai entrar nos mínimos detalhes, né, mas várias complicações, onde nós estivemos sempre nessa angústia, né, de que eu poderia morrer na gestação. Então, no Lucas foi assim, depois veio a gestação da Maria, que foi muito pior, né, então da Maria, de fato, por vários momentos, foi onde eu tive uma nova, posso dizer, uma nova conversão, né, onde eu pude rever toda a minha vida, e eu pensava naquele momento, né,
que eu era o sustento da minha casa. Por muitas vezes, né? Porque eu tinha medo de morrer. Eu falei, como vai ficar o André? Como que vai ficar a Miriam? Como que vai ficar o Lucas? Como vai ficar essa criança que está no meu ventre? E até o dia que eu fui rezar, e Jesus falou para mim, quem é o sustento da sua casa? Sou eu ou é você? Eu falei, é o Senhor. Eu falei, então, se sou eu, por que você teme? Por que você teme a morte? Por que você teme que eu te chame? E ali foi um momento que eu chorei muito. Foi um momento, de fato, aonde eu percebi, eu não posso ser o Senhor da minha casa. Não sou eu a salvação da minha família. Né? A salvação da minha família é Cristo Jesus. E se Ele quiser me levar e deixar o André cuidando das crianças, eu preciso crer que Ele vai dar todo o sustento necessário para a minha família. Então, não sou eu, não posso ser eu o Deus da minha casa. Eu preciso, de fato, deixar que Deus seja o centro. Ou seja, as tempestades vieram. Né? E a gente foi vivendo esse processo de conversão. De abertura à vida, aos filhos. A gestação da Maria foi, para nós, um susto, assim, num primeiro momento. Por quê? Porque eu tinha saído da gestação do Lucas quase passando pela morte. Como eu falei, foram vários momentos ali de morte que eu vivi também na gestação do Lucas. Então, quando o Lucas nasceu, eu falei para o André, vamos espaçar um tempo, né, porque eu preciso me recuperar emocionalmente, eu vejo que ainda não estou 100%. Mas logo depois veio a gestação da Maria. E aí, quando eu fui... E na gestação do Lucas, eu tinha falado para Jesus... Eu tinha feito uma oração onde eu falava para ele assim, Senhor, se tu de fato me deres um tempo a mais aqui nessa vida, eu não quero mais viver, não quero mais me poupar em nada. Então, eu percebi que muitas vezes eu tinha me poupado em casa, mesmo na missão, tinha me poupado. Eu falei, eu não quero me poupar mais, eu não vou dizer mais não. Então, eu vou dizer sempre sim. Então, se o Senhor me der um tempo a mais, a minha vida, de fato, não vai ser mais minha. E aí eu vi, né, graças a Deus, sobrevivi e veio a gestação da Maria. Quando veio a gestação da Maria, eu fiquei assim assustada, porque, como eu falei, eu queria ter esperado um pouco mais. E aí fui para a capela novamente rezar e falei, Senhor, eu não estava preparada. E o Senhor disse, mas você não me disse que não ia me negar mais nada? Aí eu comecei a chorar novamente. Eu falei, como eu sou egoísta, porque eu já estou aqui, interiormente eu já estava negando a coisa mais preciosa que Deus queria me dar. Né? Talvez você fale, nossa, mas é missionário. A gente vive as angústias. Né? E eu vivi também. E Deus sabe, nós temos as limitações humanas. E aí foi como, de fato, o meu coração... Eu vi que Deus expandiu o meu coração. E eu falei, eu não vou te negar mais nada. Vivemos ali a gestação da Maria, com vários momentos de morte, né? Mas foi aonde veio uma... Posso dizer assim, sei lá, uma terceira conversão, né? Aonde, de fato, eu falei, não, Deus precisa ser totalmente o Senhor da minha casa. E aonde Deus precisa ser o Senhor da sua casa? Porque no nosso caso foi assim. Claro que a gente contou tudo muito resumidamente, mas nós fomos vivenciando esses... Imagina ela vira para mim e fala assim, então, amor, eu estou vivendo isso, eu estou com medo de morrer, e ela falando com medo de morrer, eu falei, meu Jesus, o que eu vou fazer com essas duas crianças sozinho se essa mulher morre? E nós vivemos coisas concretas, né? Então, teve um dia que eu tive uma crise de edema, a garganta já fechando. Um irmão de comunidade foi me levar para o hospital, porque não tinha como ir no hospital com todo mundo. Crianças. André ficou em casa com os outros dois, com a Miri e com o Lucas. Eu dei um beijo no André, dei um beijo em cada criança, saí de casa chorando, porque eu não sabia se eu ia voltar. Mas ali Deus foi fazendo todo um processo em mim, de fato, a minha vida, a minha família não pode estar presa nessa terra. Eu preciso, de fato, viver aqui, sabendo que o meu fim último é o céu. E ali a gente queria preservar todas as vidas. Porque, mas você tomava uma adrenalina ali, os inchaços desapareciam, a gente tinha essa possibilidade ou não, porque o caso é um pouco complexo, né? Mas se ela tomasse adrenalina, descolava a placenta, nós perdíamos a Maria. Como aconteceria com o Lucas. Nós não queremos perder ninguém. Nós estávamos ali numa luta pela nossa vida e pela nossa família, porque nós queríamos cumprir de fato aquilo que nós prometemos uns aos outros. Amar, respeitar na saúde, na tristeza, na alegria, na doença. E ali nós lutávamos para que essa promessa se cumprisse.
A promessa que eu fiz a ela. Então ela ia e eu ficava lutando em casa. E por assim, em outras realidades também, nós contamos esse testemunho. Mas qual é a sua luta? Você já quer desistir? Não, Deus está pedindo que você agora recobre as forças, que você comece a lutar de novo. Está na iminência da morte, está na iminência de perder o seu filho pelas drogas, o seu esposo pelo alcoolismo. Recobre a luta, recobre a vontade, recobre a força. Você fez uma promessa no altar. Você precisa ir até o fim. E você que não fez ainda, faça. Faça, porque Deus vai te salvar e salvar a sua família por causa dessa promessa. E me vem assim no coração aquela outra passagem bíblica, né? Onde eles perguntam, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Né? E Jesus fala, até 70 vezes 7. Então você talvez tenha se perguntado, mas será que eu tenho que tentar mais uma vez? Quantas vezes eu devo tentar? 70 vezes 7. Né? Quantas vezes for necessário. Talvez você fala, eu não sei porque eu casei com essa pessoa, eu não sei porque eu fiz essa escolha, eu não sei porque meu filho é desse jeito. Quantas vezes eu devo acreditar que o meu filho vai sair das drogas? Quantas vezes eu devo acreditar que o meu marido vai sair dessa traição, né, tá me traindo? Quantas vezes eu devo acreditar? 70 vezes 7. Você precisa acreditar até o fim. É o que o Senhor nos ensina. Acredite, você precisa lutar. É isso mesmo. E creia naquilo que a igreja te propõe. Creia. Se ancore na igreja. Se ancore. Sobre a educação dos seus filhos, se ancore na igreja. Sobre a missão da sua família, partindo do amor em permanente referência a Ele. A igreja te propõe alguns deveres para a sua família. A formação de uma comunidade de pessoas a serviço da vida. A participação no desenvolvimento da sociedade. A sociedade precisa ser melhor porque a sua família é melhor. A participação na vida e na missão da igreja. Sua família precisa ser evangelizadora. Estamos caminhando com o Papa João Paulo II. Um segundo passo. Porque o primeiro então é crer e professar a fé na igreja. Um segundo passo é o conhecimento mútuo, o conhecimento um do outro. E olha que oportunidade fantástica que nós estamos tendo, todo mundo em casa. E olha que oportunidade para conhecermos bem melhor um ao outro. Talvez você esteja casado há 10 anos aí e esqueceu aquele tempo de namoro que você viveu, você talvez nem tenha vivido tão bem assim. E você não aproveitou para conhecer. Está aí agora o momento onde você precisa conhecer o seu esposo, conhecer a sua esposa, conhecer os seus filhos, saber mais deles, estar inserido na vida deles, na vida dela, saber o que gosta, o que não gosta, saber o que gosta e o que não gosta em você, ter a coragem de admitir que você não é bom o suficiente e que ela ou vice-versa, no caso a Magda, trabalha insistentemente, incansavelmente para que eu seja melhor. Porque ela quer me enviar para o céu. E eu preciso trabalhar insistentemente para que ela seja melhor, porque eu quero mandá-la para o céu também, um dia. E assim com meus filhos. Então, investir no conhecimento um do outro é esse segundo ponto. Porque somos chamados a ser santos. Então nós precisamos investir neste conhecimento, porque isso vai nos levar à santidade. Os esposos cristãos, diz no Catecismo da Igreja Católica, no seu estado de vida e na sua ordem, tem no povo de Deus os seus dons próprios. Esta graça própria do sacramento do matrimônio destina-se a aperfeiçoar o amor dos esposos e a fortalecer a sua unidade indissolúvel. Por meio desta graça, eles se auxiliam mutuamente para chegarem à santidade. Então, pela graça do matrimônio, nós somos convidados a nos conhecermos mais e mais para chegarmos um dia à santidade. E você tem investido em conhecer o seu? Ou agora que você está em casa com o seu esposo, com a sua esposa, você já está pensando em voltar para a casa da sua mãe, voltar para a casa dos seus pais, já está pensando em deixar quieto essa história de casamento, porque eu não sabia que essa mulher era assim, eu não sabia que esse homem era assim. Não! Agora é a hora. Você, se não conheceu até agora, meu irmão, agora é a hora de começar a conhecer, porque só se ama de verdade aquilo que se conhece. Você disse que amava, não disse? Você disse que amava. Não,
Case-se comigo porque eu te amo, meu amor. Venha, vamos viver juntos. A nossa vida linda, né? E só aquela musiquinha de fundo, aqueles cartõezinhos e manda flores e não sei o quê. E aí quando começa a ver os defeitos... E eles virão os defeitos. Fatalmente. Porque você vive junto. Ninguém me conhece que nem a Magda me conhece, nem minha mãe. Porque da mãe ainda a gente consegue esconder algumas coisas. Você vai lá, tranca seu quarto e lá você fica lá, não sei o quê. Agora da esposa, do esposo, não tem como, ninguém me conhece como a Magda me conhece. Tem assuntos que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e conversar ali. Então ela sabe das minhas lutas, das minhas angústias, das minhas tristezas, das minhas misérias. E eu sei das delas. E aí você precisa começar conhecendo o seu esposo, conhecendo a sua esposa, lutar por ela, por ele. Ah, essa encrenca que eu casei não era assim. Depois sei lá o que aconteceu. Então lute. Veja bem, em Efésios 5, nós temos muito claro esse dever do homem e da mulher dentro de casa. Eu acho muito bonito isso. Os homens são chamados a dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. E as mulheres são chamadas a estarem sob esta missão do marido, a serem suporte para que ele ame. Olha que interessante. Eu a amo e dou minha vida por ela como Cristo amou a igreja. E ela me ajuda a amá-la e dar a vida pela nossa família. É assim, esse ciclo é um ciclo lindo, é um ciclo bonito. Aqui não tem o homem que está acima, que manda, que é isso, que é aquilo. Aqui não está a mulher que é isso, que é aquilo, que manda. Não, aqui existe uma comunhão. Quem que está mandando mais na sua casa? É você ou é ela? Se é você, você está errado. Se é ela, desculpa, minha senhora, você também está errada. Quem tem que mandar na sua casa é o próprio Cristo. É o próprio Espírito Santo. Como? Agindo em você e agindo nela. E a gente tem uma... Eu falo com as minhas crianças, né? Que a criança é tudo assim. Eu primeiro. Eu quero primeiro comer, eu quero primeiro descer a escada, eu quero ser o primeiro a abrir a porta, eu quero o ser o primeiro a sair. Tudo é o primeiro. Aí a gente começa, né, a catequizar, né? Fala, olha, o que Jesus ensina? Que se você quiser ser o primeiro no céu, você precisa ser o servo na terra. E o servo na terra, ele diz, primeiro você. Então, se nós queremos ser o primeiro no céu, nós precisamos aprender a servir um ao outro. E aí eu estou falando o que eu estou contando para as minhas crianças, mas é o que eu, em casa, procuro praticar. Não é fácil, não é sempre que a gente consegue. Mas dizer que, nesse conhecimento do um ao outro, nós precisamos ser os servos um dos outros. Eu preciso ser o servo do meu esposo, o meu esposo precisa ser também o meu servo, no sentido de que eu preciso ser o primeiro. Quantas brigas, né? Talvez, né? Nessa pandemia, quantas brigas, porque... Não, você que vai lavar a louça agora, você que vai lá lavar a roupa. Você não faz nada, só fica aí no sofá, sua encrenca. Quantas brigas desnecessárias. Porque essas brigas, elas não deveriam existir num casamento, elas não devem existir num casamento cristão. Porque no casamento cristão a gente coloca em prática, e o que diz aqui em Mateus 7:24? Portanto, quem ouve as minhas palavras, as palavras que Jesus nos ensinou, e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Então, se eu ouço as palavras do Evangelho e coloco elas em prática, então eu construo a minha casa sobre a rocha. Então, construir, como eu falei, essas brigas, elas, num casamento cristão, elas simplesmente não deveriam existir. Por quê? Porque se eu coloco em prática que eu quero ser o primeiro no céu, então eu sou o servo na terra, então eu não vou falar, agora é sua vez de lavar a louça. Eu vou dizer, eu vou ser o primeiro a querer lavar a louça. Né? A palavra de Deus, ela nos ensina que os cristãos, eles se rivalizavam no amor, eles brigavam para querer saber quem ia amar primeiro, ou seja, quem vai primeiro lavar a louça, quem vai primeiro arrumar a cama, quem vai ser o primeiro a arrumar a casa, quem vai ser o primeiro a cuidar dos filhos, quem vai ser o primeiro a levantar para cuidar do filho ali, quem vai ser o primeiro a fazer uma penitência por amor ao outro. Quer dizer, num casamento cristão, quando a gente coloca em prática,
essas brigas elas deixam de existir. Então, talvez você esteja brigando muito e perdendo tempo, perdendo as grandes oportunidades diárias de você se santificar, de você fazer uma penitência, de você santificar o seu esposo, a sua esposa. Não perca mais as grandes oportunidades que Deus está te dando nesse período e que você tem deixado cair pelo ralo e transformado tudo isso em brigas e em discussões dentro de casa. Aí você pode pensar assim, não, André, mas eu já faço isso, Magda, eu já faço isso. É só eu que faço, inclusive, né? Ou não faz nada. Então, nós precisamos, e aqui nós queremos, dentro desse segundo ponto, nós queremos deixar algumas dicas para vocês. Primeira coisa, se você conhece essa pessoa, você sabe o momento de falar com ela e o momento de não falar. Agora, se você não conhece, você vai explodir toda hora, vai brigar toda hora. Então, primeiro, treine o conhecimento. Quando que o André chega em casa, depois de um dia estressante, porque aqui eu preciso vir a Canção Nova, tá? Você que acompanha vê que segunda, terça, quarta e sexta eu estou aqui no Juntos Somos Mais, quinta-feira, muitas vezes na quinta-feira de adoração, final de semana nós estamos aqui, então quando eu volto para minha casa, eu estive sábado passado num show aqui que foi grande, até parabéns pelos jovens da Canção Nova, foi um momento fantástico, e quando eu volto para casa, como que o André está? Será que é a hora de chegar e derramar sobre o André todos os problemas das crianças e tudo? É preciso saber. Tem hora que o André chega abertão lá, pode falar tudo que eu estou aqui, eu já vou resolver tudo. Tem hora que o André chega acabado, cansado. Quando eu chego em casa, a Magda está disposta, ela tem ali, depois de ter cuidado das crianças, depois de estar ali, ó, correndo atrás de um, puxando um pro outro, pendurando nas costas, colocando, tem dia que você pendura a criança na parede e cuida do quadro, porque o negócio é tão difícil. Mas é hora de eu chegar vomitando tudo, com o perdão da palavra. Então é preciso exercitar o silêncio, que você só consegue pelo conhecimento. Encontrar essa melhor hora de falar. Falar a verdade e ter misericórdia. Olha, vem cá, amor. Você está falando comigo, mas não está dando certo desse jeito que você está falando. Não. Vamos devagar. Ter caridade. A vida conjugal não é um cabo de guerra, gente. Às vezes você está disputando com a pessoa errada. O diabo está acabando com a sua família e você está brigando com seu marido, com a sua esposa. O diabo está destruindo a sua casa e você está brigando com seu esposo, com a sua esposa, colocando a culpa nela, deixando a culpa lá na pasta de dente que está apertada em cima ou está apertada embaixo. Desculpa, parece coisa tola, mas falo de coisas bobas. Então, a vida conjugal não é um cabo de guerra. Não tem quem ganha dentro de casa. Se você ganha, o espertão, o machão, o bonitão, e tua esposa perde, a tua família perdeu. Ô, minha senhora, se você está ganhando aí, se a mulher ali está empoderada, e o teu esposo perdeu, é a tua família que perde. E no final de contas, pode ser que vocês dois percam o céu. Aí tchau para vocês dois. O que aconteceu? O que deu de ser o vitorioso aqui? Não adiantou nada. A sua família precisa ganhar. E para a sua família ganhar, Deus precisa ser o centro. Acaba com o cabo de guerra. Tomar as decisões em conjuntos. Acho que a gente pode pular, né? Que a gente tinha um outro testemunhozinho aqui, mas de uma decisão que a gente tomou em conjunto e que a gente escolheu respirar e dizer assim, já que o Senhor quer que a gente viva aqui, assim a gente vai viver. Quando a gente tomou essa decisão, não deu um mês, veio uma mudança na nossa vida e que nos ajudou muito. Então, perceba, ao invés de ficar puxando, guerreando quem é quem aí, faça ao contrário. Eu lembro de um filme que tinha, acho que o nome do filme é Quarto de Guerra, se eu não me engano. É um filme evangélico. E justamente tinha um problema lá no filme, que até foi um grande amigo, um abraço ao Fernando Ramos, que é um amigo muito querido lá de São Bernardo, e São Bernardo do Campo. Ele me falava, né, que a mulher estava se injuriando do seu casamento, já não está aguentando mais, e a outra disse para ela, entra no seu quarto e lute pelos seus. Lute pelos seus. E é o terceiro ponto que nós queremos trazer para você. Então nós falamos, crer e professar a fé da igreja. Segundo ponto, o conhecimento mútuo. O terceiro ponto é a oração. Como que você tem lutado pela sua família? Brigando com seu esposo, guerreando, querendo seus direitos, falando que você é mais, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Guerreie pela sua família na oração. Na oração. Guerreie pelos seus filhos na oração. Briga pela vida dos seus filhos na oração. Reze. Mas para isso precisa rezar, né, meu irmão?
Precisa rezar. Provérbios 2, versículo 4. Busca ser de Deus com o mesmo empenho, escuta isso. Busca ser de Deus com o mesmo empenho. Luta pelo seu casamento como você busca o dinheiro, a liberdade, os bens transitórios. Você que sai todo dia cedinho para trabalhar, agora talvez a vida está um pouquinho diferente, sai 4 horas da manhã, pega 3 ônibus, chega no trabalho, luta o dia inteiro, chega em casa 9 horas da noite, labuta, guerreia, chega no final das contas com muito orgulho, paga todas as suas contas em dia, fica tudo no azul, a sua família é simples, mas vive bem e você tem muito orgulho disso. Parabéns para você, luta desse mesmo jeito pela santidade dos seus. Porque em Provérbios 2,4 fala que se nós buscarmos a sabedoria, se a procurares como ao dinheiro e a esquadrinhares como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Então está dizendo assim, se você buscar com o mesmo empenho que você busca o dinheiro, se você buscasse o conhecimento de Deus, a sabedoria, você vai encontrar. Será que a gente busca, né, a sabedoria de Deus, o temor de Deus, a vontade de Deus, como a gente vai atrás, muitas vezes, de um ensinamento, de dinheiro, de uma faculdade? Eu estava falando com o André, né? Hoje está liberado inúmeros cursos. A galera está toda, né, fazendo faculdade, fazendo pós-graduação, pós-doutorado. Não que isso seja ruim, não é isso? Não que isso seja ruim. Se especializando, gastando ali, nossa, todos empenhados, mas simplesmente só está empenhado na busca mundana. Estou falando, então não é para eu estudar, não é para eu me especializar? Não, busque tudo isso. Mas com o mesmo ardor que você busca isso, com o mesmo desejo, com a mesma gana que você vai atrás, não vou fazer esse curso porque eu posso conseguir um emprego melhor, posso conseguir um novo emprego no meio dessa pandemia. Quer dizer, você está desesperado por quê? Você quer se sustentar, tudo bem. Mas você busca com esse mesmo empenho, com essa mesma dedicação. Você vai dormir tarde da noite, ou acordar cedo de manhã, ou ficar de madrugada estudando para ter intimidade com Deus, para ter uma vida de oração. Então, se você quer o céu, se você quer salvar o seu casamento, salvar a sua família, você precisa se empenhar tanto ou até mais do que como você busca as coisas do mundo. Se você pesa aí, né, faz essa medida, como que eu tenho buscado? Se você vê que você não tem o mesmo empenho para buscar as coisas de Deus, como você tem para buscar as coisas do mundo, como para buscar o dinheiro, então já está a sua resposta. Então, você precisa buscar a santidade com o mesmo empenho ou até maior. Se você buscar, você vai encontrar essa graça de Deus. Uma coisa que me veio aqui enquanto a Magda falava é que muitas pessoas estão cansadas. Você está cansada já com a vida que está aí dentro da sua casa por causa dessa história de pandemia, porque você foi descobrindo essas realidades todas do seu esposo, da sua esposa, e essa história toda. Você está cansada e você quer um descanso. Com o mesmo empenho que você busca esse descanso, você precisa buscar Deus, porque na realidade, veja bem, se você buscar só o descanso pelo descanso, meu irmão, minha irmã, você vai embora da sua casa, você vai abandonar a sua família, você vai abandonar seus filhos, porque você vai querer o sossego e o descanso, e não é disso que você precisa de Deus, porque Deus vai lhe dar o sossego e o descanso. Você precisa colocar o seu fardo pesado, terrível que você está vivendo aí, em Jesus. Porque o fardo dele é leve, é suave, o jugo dele é leve, é suave. Como você está aí lutando sozinho, como você está fazendo uma guerra sem oração, você só está perdendo, você só está apanhando. E aí, como eu te disse, o demônio está acabando com a sua casa e você está botando a culpa no seu marido. O demônio está destruindo o seu lar e você está colocando a culpa nos seus filhos. Você está dizendo que o amor acabou. Você está dizendo que, olha, arrumando desculpas para os seus pecados, e os seus pecados têm destruído a sua casa. É hora de retomar, é hora de começar de novo. E aí volta no sacramento. Para fazer valer o sacramento do matrimônio, procure o sacramento da reconciliação. Sei que está difícil hoje,
Mas tem muitos padres que já estão aí voltando ativa nas suas paróquias, porque já foi permitido em alguns lugares. Se o teu padre está te confessando, vai lá e confesse-se. Não perca tempo, é dessa oportunidade, né? Não perca tempo. Talvez seja a última oportunidade de você se confessar. Então, estejamos atentos às oportunidades que Deus coloca na sua vida. Ah, vou deixar para me confessar amanhã. Se você tem a oportunidade de se confessar hoje, com o mesmo esforço que você busca o dinheiro, vá atrás da confissão. Ou seja, se alguém falasse para você, ó, se você vier na minha casa agora, eu te dou R$1.000. Ah, amanhã eu vou. Duvido. Na mesma hora, você troca de roupa, você vai, coloca a máscara, o que for necessário, entendeu? Põe um saco por cima e vai atrás, né? Mas e o mesmo empenho para se confessar, e o mesmo empenho para buscar os sacramentos. Vá atrás. E aí nós vamos também te dar algumas dicas aqui, para que você possa observar na sua casa e mudar a atitude. Para que Cristo volte a ser o centro da sua família e você comece a guerrear na oração. Você viu que a nossa pregação permeou durante toda ela. Para que você esteja na rocha, Cristo precisa ser o centro. E aí te demos 3 pontos de apoio. Dentro desse último ponto, que é a oração, como que anda a sua oração em família? Ou só tem uma guerra em família aí? Como que anda isso? Ah, mas meu esposo não quer saber de rezar. Você me desculpe. Mas quando eu era criança, meu pai também odiava oração, era alcoólatra, mas na minha casa se rezava mesmo com meu pai trancado no quarto dele. A minha avó, a minha mãe chamava eu e meus irmãos para rezar o terço ali. A gente ficava ali rezando com ela. Até um dia que Nossa Senhora atendeu o pedido e que Nossa Senhora tirou meu pai do alcoolismo. Meu pai faleceu tem 1 ano e pouco, nunca mais. Meu pai colocou uma gota de álcool na boca. A oração tem poder, mas você precisa rezar. Ah, mas meu filho não gosta de rezar. Traga ele para perto de você. É você que educa seu filho. Não é seu filho que nasceu educado. Seu filho não nasceu educado. Entenda isso. E a responsabilidade de educá-la é sua. É sua. É você que educa. Não é a escola, não é o governo, não é ninguém. Quem educa seu filho é você. E eduque-o de acordo com os moldes da igreja. Como que anda a sua oração pessoal? Você tem rezado? Como que está a sua autoridade espiritual dentro de casa? Tem gente que o diabo está dentro de casa porque você afrouxou na sua autoridade espiritual. Você não reza. Não tem como você chegar em casa e abençoar o seu lar. Porque se você abençoa o seu lar na autoridade que o sacramento, olha, voltamos no sacramento do matrimônio, que o sacramento do matrimônio te concedeu, o inimigo não fica na sua casa. Você pai e você mãe. Autoridade de pai e autoridade de mãe. Como que você tem lidado com a autoridade de pai e mãe com seus filhos? Porque o Papa, São João Paulo II, o Papa, ele disse isso. Lá no começo nós falamos. Essa autoridade dúbia, esquisita de pai e mãe, que agora parece que os filhos mais mandam no pai do que... Não, você manda na sua casa, meu irmão. Desculpa aí. Um dia eu ouvi o Cassiano falando isso. Cassiano... nos tratos com o filho dele, o Cassiano tem uma pedagogia muito bacana com os filhos dele. Aí chegou, virou pro moleque dele e falou, seguinte, aqui em casa quem manda sou eu. Ah, olha, o Cassiano foi autoritário. Foi não, ele tem uma autoridade sobre ele concedida por Deus, pelo sacramento do matrimônio, e ele pode dizer, desculpa aí, mas aqui na minha casa quem manda sou eu, e aqui na minha casa entra aquilo que eu julgar bom, com o crivo da fé católica, apostólica, romana. Meu irmão, minha irmã, olha bem aqui no fundo desses meus lindos olhos azuis, não, castanhos, que a Magda se apaixonou. Quem manda na sua casa é você. É você. Deus te deu essa autoridade. Não deixa a TV, a série, o desenho, sei lá quem mandar na sua casa. Quem manda na sua casa é você. O que você tem colocado para dentro da sua casa, vai chegando 6, 7, 8, 9 horas, para todo mundo, novelinha ali, aí um filmezinho ali, um seriado ali, é só filme e série, só novela. O moleque está lá dentro do quarto enfurnado, já tem 3 dias no console do videogame, que você está até acompanhando ele, achando o máximo, ele mandando ver lá nos games, meu filho é um youtuber, você está vibrando, né? E você está vibrando. Você tem chamado seu filho para rezar? Chega uma hora lá, você precisa desligar o videogame, meu irmão. Lá em casa, tem hora que a gente precisa desligar a televisão e a Magda chega lá. Hoje não tem desenho. Molecada. Minha filha vai fazer 5 anos. E o outro tem 3. Quando a gente fala que não tem desenho, eles
Ah, porque eu quero. E eles têm argumentos, eu não sei de onde que eles tiram aquele argumento, gente. Brincadeira, parece que fez uma faculdade com 5 anos de idade para ter argumento para assistir a televisão. E a gente não deixa, e a gente fica vendo o que eles estão vendo. Tem coisas que a gente olha e fala, ops, acabou, isso aqui não dá para ver, e aquilo ali a gente tira da playlist. Não vê mais. Até desenhos cristãos, muitas vezes, que são muito pegados, assim, né, que tem muita luta, muita coisa, tem hora que a gente chega e fala assim, ó, peraí, isso aqui não cabe neste momento. Porque está despertando neles uma força além daquilo que ele precisa. Então a gente precisa dizer para o nosso filho, filhão, você tem muita força, você é fortão mesmo, você é bom. Então agora com toda essa força e com essa bondade, você precisa vir jogar bola com o papai. Mas você só está aí vendo os seus ícones no YouTube? Vai jogar bola com seu filho? Vai soltar pipa com seu filho? Eu botei um pipinha no ar lá. Ah, fui lá, Miriam, eu quero soltar pipa, então vamos soltar pipa. E fiz um pipa em casa, lá depois de 20 anos não fazia um pipa. Fui soltar pipa com minhas crianças. Aí os caras lá olhando para o alto assim, minha filha ficou lá mexendo e tal, e eu deixei eles ser crianças. Estão ali comigo, eu estou ensinando para ele coisas boas. Ah, mas aí, né? Não, brincadeira de criança. Agora, você precisa ser adolescente, lá, juntar. Desculpa, eu até usei um termo errado aqui. Você não pode ser um adolescente com seu filho. Você tem que ser pai do adolescente. Você não pode ser uma criança com seu filho. Tem que ser pai da criança. Você não pode ser um adulto, um amigão do seu filho. Ah, ô, meu brotherzão, não. Você tem que ser pai do seu filho adulto. Você sempre vai ser pai. Você sempre vai ser mãe. Agora, como que você conquista essa autoridade? Rezando. Nisso, nós em casa temos o nosso horário de termos nosso terço. E nós vamos ali, olha filho, tem que rezar o terço agora. Vamos lá rezar. E aí convencer as crianças a estarem conosco. Como que andam as suas missas? Ah, não posso ir na missa, então... Estou nem aí, tem missa nas mídias sociais, quase que o tempo todo. A Canção Nova tem pelo menos 2 missas por dia para que você possa participar. Como andam as suas missas? Como que andam as suas conversas dentro de casa? Isso é um ponto importante, né? Porque nós muitas vezes estamos ocupando o tempo que era para ser do momento de oração em família. Então a família se reúne fielmente para assistir a novela. A família se reúne fielmente para assistir o filme. A família está fielmente nas telas, né? Seja do celular, da televisão, do computador. Mas a família não se fala que não tem tempo para rezar 1/3 em família. É uma mentira. Então, a gente tem tempo para aquilo que a gente dá prioridade. Então, se você der prioridade, não, é isso, ali vai existir o tempo para você rezar o terço. Se você não consegue o terço, comece com uma Ave Maria todo dia, depois uma dezena, ligue o Santo Terço na TV Canção Nova e reze com a Canção Nova, então. Mas há inúmeras maneiras. O que nós não podemos fazer é deixar, como o André falou, o desenho tomar conta da nossa família, né, das crianças, e você não conviver com ela porque é mais fácil, não tenho que conversar, não tenho que me preocupar, e eu deixo ali. É um grande erro, e nós vamos colher frutos maus disso tudo, se nós simplesmente deixarmos o tempo que é de Deus para estarmos com o mundo. E para encerrarmos, Santa Rita se casou, obrigada, com uma tranqueira. O seu esposo, o Paolo, era infiel, tinha hábito de beber demais. Por causa dele, Santa Rita sofreu durante 18 anos, que foi o período que ela foi casada. Ela teve 2 filhos nesse período. Mesmo sofrendo, ela nunca deixou de rezar pela conversão dele. Mesmo sofrendo 18 anos. Por fim, a mansidão, o amor de Santa Rita transformaram o Paolo. Transformaram um homem rude e bruto. Paolo se converteu, mudou sua vida conjugal e de tal forma, presta bem atenção aí, de tal forma que as amigas de Santa Rita começaram a ir perguntar para ela: o que você fez para esse homem mudar de vida? Paolo, verdadeiramente convertido, ele
depois de se converter, aqui tem a história dele e tal, mas não é o caso, veio a falecer convertido. E depois Santa Rita ainda disse, ele morreu assassinado e os filhos queriam matar o assassino. E Santa Rita disse, se for para os meus filhos morrerem em pecado mortal, eu também prefiro que o Senhor os leve. Foi a oração dela. E os dois morreram, arrependendo-se daquela raiva, daquele ódio pelo assassino do pai, morreram. E Santa Rita pôde dedicar depois a sua vida a Deus. Só para dizer para você, batalhe na oração, que você vai conseguir a vitória. O futuro da família, o futuro da humanidade passa pela família. E se você construir a sua casa sobre a rocha, começar a trabalhar a partir de hoje, em cima disso que nós dissemos para você, você vai poder chegar um dia no céu e ver que deu certo. A sua família inteira vai estar lá com você. Bendito seja Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor e bendizemos por este momento. Obrigado, Senhor. Louve a Deus pela sua família agora. Agradeça pelos seus. Agradeça pelos problemas que você tem. Agradeça pelas situações. Obrigado, Senhor, pela Magda, pelo Lucas, pela Miriam, pela Maria, pela nossa família, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te bendizemos por isso. Bendito seja, Senhor. Louvado e glorificado seja Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado. Vamos cantar mais uma vez. Obrigado, Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. E você pode falar para o seu esposo, para a sua esposa que está aí do seu lado, nem eu, nem você vai roubar o lugar de Deus. Precisamos deixar que o Senhor habite. Como diz aqui na palavra, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Então não queira construir a sua casa na areia, não seja um homem insensato. Escute a palavra do Senhor, os direcionamentos do Senhor para você. Aquele que ouve as minhas palavras, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Não deixe que a sua casa caia. Não permita que a sua casa seja construída sobre a areia, mas sobre a rocha que é Jesus. Coloque agora à frente. Coloque agora acima. Como diz na palavra, a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Então se deixe agora conduzir por essa palavra, por essa ordem do Senhor, por essa partilha. E faça a sua oração. Você, meu irmão, minha irmã, tem autoridade. Cante, reze com toda a autoridade de filho e de filha de Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus na minha casa, na minha casa. Ninguém vai roubar, ninguém vai roubar o lugar de Deus na minha casa. Clamamos hoje aqui, clamamos hoje aqui.